Estou aqui desejando felicidade a todos os ouvintes e a cada um dos nossos familiares, nossos amigos, parentes, todos aqueles que estão ligados a nós por qualquer laço. Hoje, 5 de setembro de 2025, e o assunto de hoje é vida somente em Jesus. Vamos orar. Misericordioso Pai que estás nos céus, estás aqui também presente, porque o Senhor prometeu isto, que quando tivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, assim estarias conosco. Nós somos gratos por a tua presença, somos gratos por tua salvação. Pai misericordioso, toma-nos em tuas mãos. Faz com que agrademos a tua santa pessoa com as nossas vidas, com os nossos pensamentos. Toma-nos em tuas mãos, Pai Santo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vida somente em Jesus. Podemos ler aqui no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 6, os versos de 66 até o 69, que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12, aqueles que estavam sempre com ele, aos apóstolos: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Essa pergunta foi muito chocante para os 12, que estavam sempre ali com ele. E Pedro disse assim: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Não vos escolhi em um número de 12? Contudo, um de vós não é meu. Referia-se a Judas, o filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Mas nós vemos aqui a pergunta de Jesus: porventura quereis vós também ir embora? Porque as multidões, aqueles que eram mais distantes, foram saindo. E Jesus sempre, ele achava bem interessante e se alegrava quando o povo estava ao seu redor procurando para aprender mais da salvação. Em seguida, vamos ler João 14. João 14, verso 6. E diz assim: replicou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas vezes nós temos a tentação de procurar felicidade, procurar salvação em outro lugar. Eu lembro muito bem quando o padre Fábio de Mello disse o seguinte: irmãos, não vamos procurar salvação em Maria. Maria é uma mulher respeitosa, santa, justa, boa, mas ela não salva. Ela foi salva por Jesus. Eu achei interessante quando ele teve essa coragem de dizer isso. Pode ter ferido muita gente, mas a salvação é somente em Jesus. E por isso é que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por Jesus nós podemos ser salvos. Em São João 11, verso 25, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para quem ele falou isso? Ele falou isso para Marta, irmã de Lázaro, que havia morrido já há 4 dias. Jesus chega ali com a intenção de ressuscitar a Lázaro. E Jesus disse para Marta: teu irmão há de ressuscitar. E ela disse: sim, eu sei, mas na ressurreição do último dia. Isso já era pregado fartamente. E ele disse: Maria, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se nós temos em nós o pecado, e o pecado mata, para termos vida somente um caminho, Jesus.
crer em Jesus. Agora, e o que é crer em Jesus? Somente acreditar? Não, porque a Bíblia diz que até os demônios creem. A crença se refere ao que nós depositamos nos pés desse Jesus. E qual é a coisa mais importante que nós temos para dedicar a Jesus? Já contei para vocês a história de um índio, de um cacique, lá no Amazonas, que um pastor pregando sobre depositar o melhor que nós temos nas mãos de Cristo, no altar de Jesus. E ele foi buscar o facão, e ele pôs lá, mas não ficou satisfeito. Depois ele busca o cavalo, que servia muito para ele, e ele pôs lá, amarrado para ali perto. E ele não ficou satisfeito, e de repente ele levanta e deita-se ali perante onde o pastor está pregando. Sim, agora ele fez o certo. Ele deitou-se se entregando a Jesus, não era o facão, não era o cavalo, mas ele próprio. E nós, o que é que estamos dedicando a Jesus? Pedir para ele que o Espírito Santo nos convença do pecado, da desobediência, da justiça, que é Cristo, e de todas as coisas o Espírito nos convença para que possamos permanecer com Jesus sempre. E Jesus diz ainda, aquele que permanecer firme comigo até o fim, este será salvo. A nossa preocupação deve ser buscar a Jesus enquanto há tempo. E ainda, em João 5,12, nós vamos ler aqui, João capítulo 5, verso 12, vamos encontrar o seguinte: perguntaram-lhe, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, que já estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda pior. Então Jesus está dizendo para aquele homem que ele curara, não peque mais, para que você então não aconteça com você coisa pior. Nós devemos buscar a Jesus permanentemente. Vocês percebem que Jesus usava um método bem interessante, um método chamado de mediação, que é de tirar do interlocutor as respostas, ou pelo menos a parte das respostas. E ele diz ali, quem não tem pecado, ele falou isso lá no caso daquela mulher que foi pega em adultério. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Ele calou-se. Aqueles fariseus ficaram ali pensando o que poderiam dizer. Se ele disser, atira a pedra, mas o Senhor está pregando, é esse o amor que o Senhor prega? Se Jesus dissesse, não apedrejem, eles diriam, você está sendo contra Moisés, que diz que devemos apedrejar aqueles que cometem tais pecados? Em outro momento, ele perguntaram, devemos devolver impostos a César? Ele faz uma pergunta, de quem é esta imagem da moeda e de quem é essa inscrição? Eles disseram, de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós percebemos que Jesus estava sempre procurando daqueles seus ouvintes uma contribuição nas respostas. Isso, quando nós damos uma resposta, quando nos é feita uma pergunta, nós pensamos como responder. E nesta resposta nossa está, talvez, o que está dentro do nosso coração. Outra vez Jesus disse, quem vos acham que eu sou? Quem é que vos achas quem eu sou? Quem teve amor ao próximo? O levita ou o fariseu? Este método é chamado também de maiêutica, quando tira-se de dentro da pessoa a resposta. E nós vemos aqui em João 14,6, já lemos, mas está aqui João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam, meus prezados, que
Jesus, ele sempre estava dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode encontrar salvação em outro lugar, porque Jesus é o caminho. Nós devemos andar com Ele, por Ele. Ele também é a verdade e Ele é a vida. Somente Jesus tem esta solução para o pecador. Enfim, vamos encontrar 1 João, capítulo 5, verso 12 e 13. A quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Quem é a vida? É Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Tem o quê? A perdição. Diante de tudo isso, nós devemos procurar Jesus, porque Ele é o único que pode dar vida a nós. Nós dependemos inteiramente para termos uma vida eterna, para termos a salvação, para sermos perdoados dos nossos pecados. É apenas Jesus que pode nos dar. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deus nos abençoe ricamente para que possamos ter o Filho de Deus em nossa vida, para que possamos ter a salvação eterna. Oremos. Eterno Pai, muito obrigado mais uma vez. Te dizemos que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor construiu para nós o caminho, a verdade e a vida que sois vós mesmos, Pai Santo. Ajuda-nos a termos Jesus em nossas vidas, abandonando todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas da carne. Pai Santo e Eterno, nós queremos pertencer a Ti, nós queremos ser ovelhas, não queremos ser lobos. Pai Santo e Eterno, que a graça do Senhor nos dê a paz eterna, em quem pedimos agradecidos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês.